Fala, meu amigo concurseiro, beleza? Professor Marcelo Sobral na área, para a gente dar início ao estudo da Lei 8.112 de 1990, Estatuto dos Servidores Públicos Civis Federais. Bom, vamos nessa, vamos trabalhar. Textinho da lei, quadro, no nosso formato de sempre. Bom, para você que está com a lei aberta aí, pegar a Lei 8.112 é a coisa mais fácil do mundo, só você digitar no Google Lei 8.112 Planalto, já vai abrir o link do Planalto, do Palácio do Planalto, do Governo Federal, e aí você pega lá a legislação atualizada, beleza? Bom, o artigo 1º da Lei 8.112 fala o seguinte: esta lei institui o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, autarquias, inclusive as em regime especial, e das fundações públicas federais. Então vamos nessa. Bom, considerando essa primeira parte, peraí, só olhar aqui, eu vou lançar, vamos só botar aqui, ó, Lei 8.112/1990. Vou lançar a perguntinha: a quem se aplica? A quem se aplica a Lei 8.112 de 1990? A gente viu que a lei se aplica no âmbito da União, se aplica para as suas autarquias e também para as respectivas fundações públicas. Logo, se a prova falar para você, a Lei 8.112 se aplica a toda a administração direta e indireta da União. Certo ou errado? Errado. Porque se a lei falou que só se aplica para a União, no caso a administração direta, autarquias e fundações públicas, logo a lei não se aplica para quem? Empresa pública e sociedade de economia mista. Então vamos lá. Então, a quem se aplica? Vou botar aqui. Administração direta da União, autarquias e fundações públicas federais. Certo? A quem se aplica? Administração direta da União, autarquias e fundações públicas federais. Beleza. Então vou botar aqui. Logo, não se aplica embaixo empresa pública e sociedade de economia mista, ok? Logo, a Lei 8.112 não se aplica no âmbito da Caixa Econômica, do Banco do Brasil e da Petrobras. Tranquilo? Ok. Então, a Lei 8.112 vai se aplicar, por exemplo, para o INSS, Autarquia Federal, vai se aplicar para a FUNAI, Fundação Nacional do Índio, que é uma fundação federal, não vai se aplicar para a Caixa Econômica, para o Banco do Brasil e Petrobras, que são empresa pública e sociedade de economia mista no âmbito federal. O que a gente percebe aqui? Qual é o âmbito do regime? No primeiro caso, eu tenho o regime estatutário. Esse regime que você tanto sonha, que é para isso que está assistindo minha aula aqui nesse momento, porque você pretende alcançar a tal da estabilidade, não é isso? Após 3 anos de efetivo exercício. Enquanto nos outros casos, eu tenho o regime contratual. Alguns em casa falaram agora seletista. Fala contratual, que é o nome técnico, beleza? Seletista é o apelido. Tá bom. E aí, o que eu quero que você faça comigo agora? Eu quero que você faça a diferenciação entre regime estatutário e regime contratual. Vou te dar uma frasezinha e aí você me diz se está certo ou errado. A diferença marcante entre os regimes estatutário e contratual é a presença de estabilidade no primeiro. Vou repetir a frase. Anota aí. A diferença marcante entre os regimes estatutário e contratual é a presença de estabilidade no primeiro. Aí tu pensa assim, Sobral, verdade. No estatutário eu vou alcançar estabilidade. No contratual, CLT, não tem estabilidade, posso vir a ser demitido. E se eu te falar que essa frase está errada? Essa não é a diferença marcante. Vem comigo. No regime estatutário,
eu tenho a presença de cargos públicos. E os cargos públicos podem ser de dois tipos, num primeiro momento, aqui no âmbito da Lei 8.112. Pode ser um cargo público efetivo, ou pode ser um cargo público em comissão. E aí eu te pergunto, nesse caso agora aqui, colocando no quadro, você que já ouviu alguma vez na sua vida que o cargo em comissão é aquele de livre nomeação e exoneração, logo, um servidor ocupante de cargo em comissão tem direito à estabilidade? Não! Logo, perceba que dentro do regime estatutário eu tenho cargos que não alcançam estabilidade. Então, vou marcar aqui, ó, o cargo efetivo, esse aqui alcança estabilidade. Ué, Sobral, mas quer dizer que quem ocupa um cargo em comissão está no regime estatutário? Sim! Mentira, Sobral! Mentira, porque quem ocupa exclusivamente um cargo em comissão entra no regime geral de previdência social, contribui para o INSS. Pois é, você está certo, mas sua conclusão é errada. Uma coisa é o regime que te liga à administração pública, regime estatutário ou regime contratual. Outra coisa é o seu regime de previdência, meu amigo. São coisas diferentes. De fato, quem ocupa exclusivamente um cargo em comissão não contribui para o regime próprio de previdência social. Contribui para o regime geral de previdência social. Mas como estamos falando, isso aqui é regime de previdência e não regime de servidor público. Beleza? Então, repito, todos os servidores ocupantes de cargos em comissão são estatutários, independente se eles estiverem no regime próprio ou no regime geral de previdência social. Podem estar nos dois. Como estarão nos dois? Ora, se eu sou um servidor ocupante de cargo efetivo, regime próprio de previdência, e fui nomeado para um cargo em comissão, eu continuo no regime próprio de previdência. Agora, se eu não sou ninguém e fui nomeado exclusivamente para um cargo em comissão, eu vou entrar no regime geral de previdência social. Ok? Beleza? Foi. Então, enquanto no regime contratual, é o regime que eu encontro empregos públicos. Enquanto o regime contratual é o regime que eu encontro empregos públicos. Bom, te dei uma frase então falando que a diferença marcante entre o regime estatutário e o regime contratual é a presença de estabilidade. E essa frase você me disse que está, e agora concluiu comigo, errada. Por quê? Porque eu tenho gente no regime estatutário que sequer tem estabilidade. Então esse não pode ser o nosso fator de diferenciação. Então, Sobral, qual vai ser o fator de diferenciação entre o regime estatutário e o contratual? Digo a você. É porque no caso do regime estatutário, você tem um regime de natureza unilateral. Você tem um regime de natureza unilateral. Enquanto no regime contratual, você tem um regime de natureza bilateral. Pô, Sobral, até aí, jogo de palavra, né? Unilateral, bilateral, não tô entendendo nada. Calma, vou te explicar. Vamos nessa. Eu te pergunto, você, deixa eu pensar aqui, mulher, apaixonada, doida pra casar com o seu namorado e fala pra ele, mozico, momô, seja lá como for, assim que eu tomar posse no TRT, nós vamos casar. Aí o seu namorado fala assim, mas meu amor, e se minha empresa me transferir no meio do caminho? Onde será que iremos trabalhar? Como é que vai ficar essa história? Meu amor, fique tranquila, porque na Lei 8.112 existe a licença para acompanhar o cônjuge. Caso você venha a ser deslocado para outro ponto do território nacional, eu posso pedir a licença para acompanhá-lo. Sério, meu amor? Verdade isso? Verdade, mozico. Ou digo mozico? Verdade, mozico. E aí, nesse caso, eu posso pedir a licença, e essa licença é tão no amor, que ela é por prazo indeterminado e sem remuneração. Tu vai viver às minhas custas, mulher?
Tu tá querendo que eu pague as contas ainda pedindo licença? Não, meu amor, que isso, não tem problema. Então pode pedir a licença que eu vou ajudar você a continuar seus estudos em licença sem remuneração. Entendeu esse diálogo? Então você, mulher, já pensando lá na frente, que seu namorado, futuro marido, pode vir a ser transferido, você fala para ele ficar tranquilo que existe a licença para acompanhar o cônjuge no âmbito da Lei 8.112. Ok. E aí você, mulher, passa no concurso, amém, toma posse, aleluia, Senhor, e segue sua vida e começa a trabalhar. E aí, em um belo momento, o seu marido vem a ser deslocado para outro ponto do território nacional, recebe a notícia. Fala assim, olha, maridão, mês que vem vai sair a tua transferência, beleza? Aí o maridão te avisa e você, mulher, fala, tudo tranquilo. Assim que sair a transferência, eu peço a licença para acompanhar o cônjuge. O problema, mulher, é que no meio do caminho, antes de sair a transferência do seu marido, a Lei 8.112 vem a ser alterada e a licença para acompanhar o cônjuge vem a ser revogada. Eu te pergunto, quando seu maridão for transferido na semana seguinte, tu vai ter direito a pedir a licença? E agora? Vamos lá! Se eu estou falando que o regime é de natureza unilateral, significa que os direitos do servidor estão previstos na lei exclusivamente. Você tem direito ao que tiver na lei. E se não tiver mais na lei, Sobral, então não tem mais direito, filha. Logo, é daí que surge a expressão não há direito adquirido a regime jurídico. Porque o regime é unilateral porque ele é imposto pela lei. E a lei é elaborada pelo poder público. Então é o poder público que diz quais direitos você tem ou você não tem. Mas quando eu passei, tinha o direito. Problema seu, filho. Fique ciente de que, ao longo do seu trabalho como servidor estatutário, a lei pode vir a ser alterada e você não vai poder alegar direito adquirido. Ok? Bom, olha agora no regime bilateral. No regime bilateral, os seus direitos estão previstos na lei e no contrato. Vou te dar um exemplo. Direitos previstos na lei, por exemplo, na CLT, e os direitos que eu atribuí no seu contrato de trabalho, eu, empregador, estabeleço um regulamento interno com o pagamento de 14º e 15º salários. Isso é possível? Sim. Isso acontece no Brasil? Acontece. A lei manda pagar até o 13º. E eu estabeleço num regulamento interno 14º e 15º. E para você que estuda para TRT, sabe que, nos termos da súmula 51, inciso 1 do TST, aquele regulamento empresarial faz o quê? Adere ao seu contrato de trabalho. E aí você passa a ter o direito a receber 14º e 15º salários. Ok. Só que vem a crise econômica e a empresa resolve revogar aquele regulamento empresarial. É possível revogar o regulamento empresarial? Sim, sem dúvida, não diga que não. É possível revogar. Mas essa revogação atinge a quem já havia sido contratado? Não. Porque tem natureza de quê? Direito adquirido. Porque a relação aqui é unilateral ou bilateral? Bilateral. Percebe? Então veja que nesse caso, a gente fala tanto que o regime estatutário é melhor que o regime contratual. Mas no que tange a possibilidade de perda de direitos, no que tange a possibilidade de perda de direitos, qual o regime mais frágil? O estatutário ou o contratual? O estatutário. Porque os estatutários são apenas os direitos previstos na lei, estabelecidos de maneira unilateral pelo poder público. Que pode vir a alterar a lei a qualquer tempo? Pode. E você pode alegar direito adquirido? Não. Agora, no regime bilateral, é direito na lei e no contrato. E se o teu empregador digitar um regulamento empresarial, aquele regulamento adere ao contrato. E se ele vier a revogar o regulamento? Pode até revogar. Mas vai atingir você que já estava contratado? Não. Súmula 51, inciso 1 do TST. Natureza de direito adquirido. Lindo? Então, conclusão. Qual é a diferença marcante entre os regimes estatutário e contratual? Porque o regime estatutário é de natureza unilateral com direitos previstos em lei.
Então, vamos só botar a conclusão aqui, ó. Não há direito adquirido a regime jurídico. Não há direito adquirido a regime jurídico. Beleza? Já o regime contratual é de natureza bilateral, com direitos previstos na lei e no contrato. Vamos dar uma revisadinha até aí? Vamos lá. Tomar uma aguinha aqui. Ok. Estamos falando da Lei 8.112 de 1990. Perguntei a você a quem se aplica e falei que se aplica no âmbito da administração direta da União, autarquias e fundações públicas federais. Logo, não se aplica para empresa pública e sociedade de economia mista. No âmbito da administração direta, autarquias e fundações públicas federais, a Lei 8.112 estabeleceu o regime estatutário, que é diferente do regime contratual. O que é o regime estatutário? É aquele aplicável a cargos públicos, enquanto o regime contratual é aplicável a empregos públicos. O traço marcante entre regime estatutário e contratual é a presença de estabilidade? Não. Porque eu tenho cargo público de quantos tipos? 2. Pode ser um cargo efetivo, ou em comissão. E somente o cargo efetivo tem direito à estabilidade. Enquanto no regime contratual eu tenho os empregos públicos. A diferença marcante é que o regime estatutário é de natureza unilateral e o regime contratual é de natureza bilateral. O regime estatutário de natureza unilateral tem direitos previstos apenas na lei. Logo, não há direito adquirido a regime jurídico. Logo, a lei pode vir a ser alterada enquanto você está trabalhando como servidor público? Sim. E você pode ter supressão de direitos? Sim. Já no regime bilateral, os direitos estão previstos na lei e no contrato. Se teu empregador atribuir direitos através de um regulamento empresarial, aquele regulamento empresarial faz o quê? Adere ao seu contrato de trabalho, nos termos da súmula 51, inciso 1 do TST, configurando direito adquirido. Beleza? Foi? Tá lindão? Só mais um detalhezinho aqui. Perceba que eu falei que a Lei 8.112 se aplica à administração direta da União, autarquias e fundações públicas federais. Ou seja, a Lei 8.112, ela é uma lei federal ou nacional? A Lei 8.112 é uma lei federal. Por que uma lei federal? Porque só se aplica no âmbito da União. Seria uma lei nacional se se aplicasse no âmbito da União, Estado, Distrito Federal e municípios. Tá claro isso aqui? Foi? Lindo? Ok? Beleza. Blá, 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 blá. Comentei tudo que eu queria dessa primeira parte. Vamos voltar para o texto da lei. Tá. Vem o artigo 2º e fala assim: para os efeitos dessa lei, servidor é a pessoa legalmente investida em cargo público. Então, esta lei, 8.112, considera servidor quem estiver investido em cargo público. Vamos comentar sobre isso. Então, quem é servidor? Quem é servidor? Quem está investido em cargo público. Beleza. Então perceba, eu estou usando o texto da lei. Pelo texto da lei, o cara que trabalha na Caixa Econômica e no Banco do Brasil, empregado público. O empregado público pode ser considerado servidor público? Pelo texto da Lei 8.112, sim ou não? Não. Porque para o texto da Lei 8.112 eu só vou ter servidor quando ele ocupar um cargo e não quando ele ocupar um emprego. Tá. De onde veio essa classificação? Essa classificação de cargo aqui, a Lei 8.112, que é de 1990, considerou a classificação de Eli Lopes Meireles. E na classificação do Eli, eu tenho os agentes administrativos, os quais se dividem em 3 categorias.
Eu tenho o servidor público. Eu tenho o servidor público. Eu tenho o empregado público. E eu tenho o temporário. O temporário, aquele que consta lá do artigo 37. Deixa eu botar aqui embaixo. Temporário é aquele que consta do artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal de 88. Beleza? Então perceba, quem é servidor público considerando a classificação do ELI utilizada pelo Lei 8.112? É quem ocupa cargo. Servidor é quem ocupa cargo. Empregado público é quem ocupa emprego. Enquanto temporário é para quem exerce função. Ok? Então, só seria servidor público de fato quem ocupa cargo público. Servidor, empregado e temporário são espécies do gênero agentes administrativos. Veio a Lei 8.112, que é de 1990, a lei antiga, o ELI faleceu em 89, era o grande doutrinador à época, e utilizou esse conceito do Eli Lopes Meireles. Mas, olha só, eu vou te dar uma dica agora, que é uma dica relevante para fins de prova, numa eventual questão de agentes públicos. É relevante você saber isso, porque hoje essa não é a classificação que predomina. Essa classificação, ela é diferente da classificação da Di Pietro, nossa querida Maria Silvia Zanella de Pietro, que fala servidores públicos. E aí seriam servidores públicos em sentido amplo. Pois é, a Di Pietro usa servidores públicos em sentido amplo. E aqui o servidor público primeiro, ela chama de servidor público em sentido restrito. Ela chama de servidor público em sentido restrito. O resto da classificação é igual. Por que a Di Pietro faz isso? Ela pensa assim, ora, a Constituição hoje, ela usa a expressão servidores públicos como gênero. Lembra, gente, que era muito comum, acho que na verdade hoje ainda se fala bastante, os funcionários públicos. Essa expressão foi abandonada pela Constituição Federal. A Constituição Federal hoje fala como regra, como gênero, os servidores públicos. Então a Di Pietro pensou, ora, se a própria Constituição Federal trata servidores públicos como gênero, eu tenho que ter servidores públicos como gênero. Então, adaptando a classificação, fica os servidores públicos do amplo, e aí todos são servidores públicos, mas em sentido restrito, só é servidor público quem efetivamente ocupa cargo público. Ou seja, o empregado da Caixa Econômica Federal pode se considerar um servidor público em sentido amplo, mas especificamente ele é um empregado público, beleza? Então perceba, eu te mostrei o texto da Lei 8.112 aqui no artigo 2º, mostrei de onde veio a classificação, que é do ELI, mas comparei com a Di Pietro para uma eventual questão de agente público você não se confundir, beleza? Tá claro isso aqui? Foi? Lindo! Mais uma aguinha, vamos para o artigo 3º, a gente já vai acabar. Bom, o artigo 3º fala assim, cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades previsto na estrutura organizacional que devem ser cometidas a um servidor. Conjunto de atribuições e responsabilidades. Então, cargo versus emprego público. Então, esses dois aqui, ó, diferença entre cargo e emprego. O cargo público é um conjunto de atribuições e responsabilidades. Sim, as competências que você vai dar ao servidor por ele ocupar um determinado cargo. Ora, mas não é assim também no emprego público? Sim, é assim. Só que qual é a diferença? A diferença é o regime. Nos dois casos, ou seja, perceba que cargo e emprego público, eles começam iguais e terminam diferentes. Eles começam iguais no conceito e terminam diferentes no vínculo. Olha a frase. Começam iguais no conceito
e terminam diferentes no vínculo. Ou seja, tanto o cargo público como o emprego público configuram um conjunto de atribuições e responsabilidades que devem ser cometidas a um servidor, a um agente público. Só que no caso do cargo público, cometidas ao agente público sujeito a regime estatutário e no emprego público, a um agente público submetido ao regime contratual. Beleza? Foi? Vamos ler o parágrafo único aqui, estou acabando já. O parágrafo único fala: os cargos públicos acessíveis a todos os brasileiros são criados por lei, com denominação própria e vencimento pago pelos cofres públicos para provimento em caráter efetivo ou em comissão. Está aqui no quadro já. E o último artigo de hoje, que diz que é proibida a prestação de serviços gratuitos, salvo os casos previstos em lei. Vou botar onde aqui? Vou botar aqui nesse cantinho. OBS. Proibição de serviços gratuitos é absoluta? A lei proíbe, mas proíbe de forma absoluta, sim ou não? Não. Por quê? Porque a própria lei diz, salvo os casos previstos em lei. Beleza? Salvo os casos previstos em lei. Revisa tudo para fechar. A Lei 8.112 é quem se aplica à administração direta da União, autarquias e fundações públicas federais. Não se aplica para empresa pública e sociedade de economia mista. No primeiro caso, a Lei 8.112 institui o regime estatutário, que é diferente do regime contratual. A diferença entre os regimes é a presença de estabilidade? Não, porque eu tenho servidor estatutário que não tem estabilidade. Porque no regime estatutário eu tenho os cargos públicos e cargo público pode ser efetivo ou em comissão. E só vai ter estabilidade quem ocupar um cargo efetivo. A diferença marcante é que o regime estatutário é de natureza unilateral, com direitos previstos apenas na lei. Logo, não há direito adquirido a regime jurídico. Significa que a lei pode vir a ser alterada a qualquer tempo? Sim. Já no regime contratual, é de natureza bilateral, com direitos previstos na lei e no contrato. E se teu empregador, através do regulamento empresarial, te der um direito, aquilo adere ao seu contrato de trabalho e configura direito adquirido. Ele pode até vir a revogar o regulamento, mas não vai te atingir. Beleza. Quem é servidor? Na Lei 8.112 é quem tiver investido em cargo. Utilizou uma classificação do Eri Lopes, na qual os agentes administrativos têm os servidores públicos, os empregados públicos e os temporários. Servidor é quem ocupa cargo, empregado é quem ocupa emprego, temporário é quem exerce função. Mas é importante você saber que hoje a classificação que realmente cai em prova em termos de agentes públicos, uma questão de administrativo de agentes públicos, é utilizada a classificação da Di Pietro, que traz servidores públicos em sentido amplo. E aí o servidor público aqui de dentro vai ser considerado servidor público em sentido restrito. Lembrando que cargos públicos e empregos públicos têm o mesmo conceito, mas tem diferença no vínculo. Os dois configuram um conjunto de atribuições e responsabilidades cometidas a um agente público. Só que no primeiro caso, a regime estatutário e no segundo caso, a regime contratual. E que a Lei 8.112 proíbe a prestação de serviços gratuitos. Mas proíbe de forma absoluta? Não. Salvo se tiver previsto expressamente em lei. Cheguei para cá para você poder printar a tela. Quero agradecer a sua companhia e espero você no nosso próximo encontro para a gente continuar estudando a Lei 8.112 de 1990. Beijo no coração, fique com Deus. Tchau.